Está começando mais um programa do canal dos Livros Apócrifos. Se você tem dúvidas, se você quer um tipo de informação diferente, eu convido a todos vocês a participarem desse canal, desse programa, que vai trazer algumas informações que vão te ajudar nessa caminhada no mundo espiritual. A você que está desigrejado, né? Está sem ir à igreja, você que pelo sistema religioso chama-se desviado, você que está fraco na fé, você que está caindo, você já não tem mais ânimo mais para ir para a igreja, você já não tem mais ânimo mais para orar, você não tem com tanta informações, você está descrente. Nós vamos trazer mais informações para vocês, para que vocês possam caminhar firme nessa terra, tá bom? Meu nome é Denilson, o programa aqui é do canal dos Livros Apócrifos, então fique conosco até o final, e eu tenho certeza absoluta que muitas informações vão te ajudar nessa caminhada. Se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever nesse canal e fazer parte dessa grande família, família DRM, que está crescendo dentro do YouTube, e as informações que temos trazidas aqui para todas as pessoas, as informações que nós temos exibido para as pessoas, têm ajudado muitas pessoas a crescer espiritualmente. Tá bom? Então fique conosco, que nós estaremos transmitindo essa informação a partir de agora. Temos algo muito surpreendente para falar para você no final desse programa. Tá bom? Então fique conosco. Vamos lá. Vamos às informações. Primeiro vamos começar, né, pessoal? Como é um canal de livros apócrifos, a gente sempre tem a informação de que, para todos vocês que nos assistem, da Bíblia Dalit. Eu não sou um garoto propaganda, mas esse exemplar aqui, dele não está se confeccionando mais, da Bíblia Dalit. E na Bíblia Dalit é uma das poucas Bíblias que nós temos com o nome verdadeiro, ou o nome em hebraico, do Salvador da humanidade. Na verdade o nome está em aramaico, mas aramaico era a língua que ele falava. Olha aqui, ó, o nome Yahushua nessa Bíblia aqui. Tá bom, pessoal? Denilson, é muito difícil conseguir uma Bíblia desse tipo aqui, sim. Ela já não está se confeccionando mais, já houve uma atualização, e na atualização dela está o nome não Yahushua, mas Yahushua, tá? Só nessa Bíblia aqui, na Antiga e na Imaculada, as escrituras também do mesmo escritor, e na Bíblia de Iarro, do Fabiano Beriano, é que vem explícito o nome Yahushua, ok? Beleza? Então vamos lá. Eu vou ler o livro para você de Jó, né? Dizem que esse livro é uma lenda, né? É um conto de fada, igual aquelas historinhas da carochinha que a gente ouve como quando era criança. Que esse livro, na verdade, você sabe que a Bíblia ela está fora da ordem cronológica. O primeiro livro na Bíblia deveria ser o livro de Ió, não é Jó não, é Ió, tá? O nome de Ió seria o primeiro livro da Bíblia e não o livro de Gênesis. Então já vai a primeira informação forte para vocês, que na organização da Bíblia, o primeiro livro seria de Ió ou Jó, e que não teria um escritor para esse livro. Beleza? Então vamos lá. No capítulo, na página 33, essa Bíblia que eu estou lendo aqui é a Bíblia King James, tá, pessoal? Na página 33, no versículo 13, Jó explica, ou Jó nos mostra, né, para você que é evangélico, católico, enfim, para todo ser humano, ele mostra que o Pai, que Deus, eu vou falar Deus porque é uma linguagem tua, ele tem nome, tá? E esse Deus, o nome dele é Yahu, ok? É o nome mais primitivo, mais antigo que a humanidade já proferiu, principalmente os hebreus. O nome dele é Yah, ou Yahu, que é o primeiro som. Ele mostrou que depois da queda de Adão, quando houve uma separação entre o Adão espiritual do Adão material, o Pai falava com Adão todos os dias e parou de falar. Isso na matéria. Mas ele nos colocou um órgão, um pequeno órgão no corpo,
que muitas pessoas não sabem que é órgão, tá? E não dão importância para esses órgãos, né? O primeiro que eu vou falar para você é a glândula pineal. E o assunto hoje é glândula pineal. A glândula pineal é um... Eu vou já explicar para vocês com imagens de o que é a glândula pineal. Então, há uma premissa, há uma informação de que Deus, ele... Por exemplo, você já viu Deus na sua frente se materializando? Você já falou com ele, cara a cara, ele conversou contigo? Não. Você só ouve que na Bíblia, né, ele apareceu e ele falou com o apóstolo, com profetas, mas na verdade ele nunca falou com o ser humano na matéria, ele nunca falou em matéria, a não ser quando ele veio encarnado, né, com a figura de Yahushua, da qual as pessoas chamam ele de Jesus Cristo. E a gente vai mostrar para você que o livro de Jó já falava sobre isso. Olha só como o Pai se comunica com os seres humanos. Olha aí, ó. Preste atenção, não é através do pastor, não é através do missionário, não é através do irmão da revelação, não. O Pai se comunica com vocês somente através de sonhos. Todos os homens da Bíblia, a não ser o único Yahushua que falou com o Pai, todos eles foram através de sonhos. Tá assustado? Então vamos lá. Livro de Jó, capítulo 33. Sendo assim, não contendeis alegando que Deus não responde os questionamentos humanos. Então tem pessoas que ficam procurando, meu Deus, você não responde, meu Deus. É lógico, Deus nunca vai falar com você. Por isso que você chama meu Deus, meu Deus, meu Deus, e você não ouve nada. E não vai ouvir nada, porque nós estamos num plano material. Ele tem poder para falar com a matéria? Tem poder, é claro que ele tem. Mas ele já deixou a palavra dele, ele deixou uma conexão direta com ele no mundo espiritual. Não precisa ele falar com você boca a boca. Ele vai se comunicar com você. E é isso que as pessoas não entendem. É isso que algumas igrejas, que o pessoal fica gritando lá, gritando, berrando no microfone. Inclusive eu fiz parte de uma igreja. Sai, demônio, é espírito. O espírito não precisa gritar para você ouvir, para ser ouvido. Os espíritos você tem que falar na frequência dos espíritos. Então o Jó está dizendo assim, sendo assim, não contendeis alegando que Deus não responde aos questionamentos humanos. Entretanto, a verdade é que Deus fala ora de uma maneira e ora de outra. E Deus fala assim. Deus fala assim. Nós acreditamos que Yahweh fala assim. Em sonhos e em visão durante as noites, quando o sono profundo cai sobre todos nós e adormecemos em nossas camas. Entendeu agora? O Jó está falando que o Pai, aquele que criou o céu, a terra e o mar, ele fala com a gente através de sonhos e visões. Sonho e visões não é uma realidade como você está acordado vendo a matéria. Tá assustado com o que eu estou te falando? Agora vamos ao que interessa, tá? Vamos mostrar para vocês o que interessa. E o que interessa, olha aí. Isso aqui, gente, é um desenho do nosso córtex, do nosso cérebro, né? O córtex cerebral, olha aí, ó. Aqui, ó. O córtex cerebral. Vamos entrar um pouquinho nessas informações, um pouco de informações que vai ajudar você nessa caminhada. Por que você não precisa ir para a igreja? Por que você não precisa de gritar em igreja? Por que você não precisa falar com a sua voz? Denilson, eu gosto de orar e falar com a minha voz, porque Deus ouve a minha voz. E a Yahushua nos ensinou. No livro de Mateus, capítulo 6, isso foi agora que eu peguei, já não estava fazendo parte do nosso estudo. Livro de Mateus, capítulo 6, está dizendo o seguinte, olha só o que diz aqui, ó. Mateus, se eu não me engano, 6,12. Deixa eu colocar aqui no Mateus 6,12 para ler para vocês, ó. E Yahushua, ele ensina, 6,5, ele ensina como se deve orar. Você quer saber como é que há uma oração verdadeira? Sabe como é que é saber uma oração? Como é que você faz oração? Não é você pegando esses microfones em igrejas
e falando, ó meu Deus, meu Pai, meu Rei. Que a oração consiste em 3 momentos, né? Primeiro você pede perdão, né? Depois você enaltece e depois você pede. E por último você agradece. Não é isso que as pessoas ensinam na igreja? Eu já ensinei muito isso. Então as pessoas ficam gritando. Os pastores vêm para os programas de televisões, né, para os programas do YouTube, programas de televisão, TV aberta, e lá ele pega um copo com água, coloca um copo com água e começa a fazer uma oração por você. O que ele está invocando não é o Pai. O que, Edenilson, não é o Pai. Ele está invocando os seres que vivem é só a potestade do ar. Ele está falando para o tal do universo. Ele está falando para o Deus do universo. Então é muito importante o Pai verdadeiro só se comunica através dos nossos pensamentos, não através da nossa voz. Ele não escuta o que você fala. O que você fala, você está emitindo um som e são ondas que vão atingir outros seres. Olha o que ele diz aqui, ó. Pega a sua Bíblia aí. Livro de Mateus, capítulo 6, está dizendo o seguinte, ó. E quando orardes, não seja como os hipócritas. Não sejas como hipócritas. Quando você ora falando, oh meu Deus, meu Pai, meu Deus, você está sendo um hipócrita. O que é hipocrisia? Você está fazendo uma coisa para as pessoas verem que você é santo. Para ver que você está fazendo coisa para ver que você está ali orando por outras pessoas. Não precisa você fazer isso. Hipócrita é quando você dá um dinheiro, que é hipocrisia, esse mundo está vendo a hipocrisia, ajuda uma pessoa e você fica filmando. Assim, aqui, ó, nós estamos ajudando a pessoa aqui online, ao vivo, tal, para mostrar que você é um bom samaritano. Isso é hipocrisia. Quando a tua mão direita dá, a tua esquerda não pode saber. Então, tudo que o Pai faz é no mundo. O mundo do Pai é espiritual, não é matéria. Por isso que tem o fanatismo religioso. Por isso que as pessoas são fanáticas religiosas, tanto católico como espírita, como espírita também, como budista, como qualquer religião. Invocou através de som. Você não está invocando ao Pai verdadeiro, o Pai da luz, aquele que criou o céu e a terra e o mar, aquele que já mostrou para você. O poder dele está na matéria, você vê a criação. Tudo isso que você está vendo à sua frente foi fruto de um milagre, você é um milagre. E ele deixou uma conexão com ele, que as pessoas não compreendem. E aí cria-se a religião para poder enganar as pessoas. Olha aí, ó. Quando orardes, não seja como os hipócritas, pois eles se comprazem em orar em pé nas sinagogas. O que o Messias Yahushua falou? Que aquele povo, o que eram as sinagogas? Eram igreja? Não, sinagoga nunca foi igreja, tá, pessoal? Sinagoga era um local de encontro, um local em que se encontrava para falar da lei da Torá, da lei de Moisés. Os religiosos ficavam ali, né, para poder alargar as suas franjas e ali exibir-se que era uma pessoa religiosa. Assim como você vai para a igreja, assim como as pessoas botam roupas para dizer que são pastor, gravata, para dizer que é um homem santo, e não tem nada a ver, gente. Isso não tem nada a ver, não é aparência, é espiritual. Mas vamos lá, vamos continuar. E nas sinagogas e nas esquinas das ruas. Quantas vezes você já viu culto aí de pessoas gritando com a Bíblia na mão, gritando, aqui, ó, vocês vão para o inferno? Isso aí é hipocrisia. Para serem vistos pelos filhos dos homens. E em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Tu, quando orardes, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ore ao teu Pai que está em secreto. Entendeu? Vocês entenderam agora o que eu falei, gente? Você tem que entrar no seu quarto, ou seja, tem duas formas de você entrar. Entrar no seu quarto é no seu pensamento. Fechar a porta do seu quarto é você se desligar de tudo que aqui na matéria
da sua conta de luz, da sua conta d'água, né? De que você tem que trabalhar no final de semana, de que você tem que fazer uma pintura na casa, de que você tem que fazer comida, de que você tem que comprar uma roupa, que você tem que marcar o médico, enfim, você tem que tirar os seus afazeres da sua cabeça, fechar a porta dos seus pensamentos e elevar ele em oração ao Pai, que você pode o denominar como Pai, se você não quiser chamar ele de Arro. E ele ouvirá as suas preces. Ou então fechar, entrar no teu quarto mesmo. Fechar a tua porta e ali. Denilson, eu preciso estar de joelho para orar? Não! Eu preciso levantar as mãos? Não! Você não precisa fazer gestos nenhum simbólicos. Não existe. Isso foi criado, pessoal. Esse lance de você colocar a mão assim para orar, isso aqui era um ato em que ficar de joelhos ou fazer dessa forma de implorar era quando os escravos se humilhavam, né, através dos senhores donos de fazendas, que eles, quando eles colocavam punições por escravo, então o escravo ele botava a mão assim, né, essas mãos impostas, que eles alegaram que essa mão, assim, ela transmite energia, porque a palma da mão, ela emana energia, né, energia de cura, que a cura está nas nossas mãos, através do nosso chakra, que eu já vou falar para vocês. Então, assim, são muitas informações controversas para as pessoas. Então você não precisa orar. Oh, meu Deus, com voz, pedir. Para que você vai pedir? Por nada. Você tem que pedir em espírito e em verdade. Espírito não está ligado à matéria, tá, pessoal? E o nosso cérebro, aí vem a informação, o córtex cerebral, tá aqui, o córtex cerebral, ó. Isso aqui é um cérebro, desenho do cérebro, aqui é o córtex cerebral, que é aqueles gominhos que a gente tem aqui, e no meio, aqui no meio, aqui, ó, nessa posição aqui, ó, e lá no meio, aqui no meio, existe essa glândula aqui, ó, essa aqui, ó, tá vendo aqui, ó, essa glândula que está aqui, ó, ela tá aqui bem no meio. Para que ela serve, Denilson? Para que essa glândula serve? Por que a medicina, as pessoas da medicina não falam sobre essa glândula aqui? Por que elas não falam sobre essa glândula aqui, que amanhã eu vou falar sobre a glândula timo? Por que ela não gosta o pessoal não fala? Porque esse é o verdadeiro coração, eles são interligados. Agora vem uma informação para você, que eu sempre falo aqui no canal, e muita gente não dá crédito. Quando Adão perdeu a capacidade de se comunicar com o Pai em espírito, por que em espírito? Porque antes de nós sermos assim, existia uma luz, uma áurea, que é a nossa alma, que envolvia a carne. Era a alma por fora, a carne por dentro, e o espírito vivificava. Então Adão não pisava nessa fauna, nessa flora. Adão não tinha contato com a relva. Adão não era um ser, humanamente falando, que toca na matéria. Ele não tocava na matéria. Quando ele perdeu a imunidade dele, aí ele passou a tocar na matéria. O que aconteceu com essa imunidade? Ela passou a ficar para dentro da pessoa. Por isso se chama fator imunológico. Você não vê as defesas do seu organismo, gente. Você não vê os seus leucócitos, os seus bastonetes. Você não vê o seu sistema de defesa contra vírus, bacilos e bactérias. A sua defesa imunológica, ela é ativada pelo seu timo, que é a sua alma. Entende? A sua alma entrou. E a sua alma, a única conexão, escuta agora o que eu vou te falar, a única conexão entre a matéria e o espírito, esse órgão aqui faz, se chama glândula pineal. Ele é um órgão que ele transita nos dois mundos. Ele é matéria, inclusive ele é muito irrigado de sangue, que o sangue é o teu espírito, pô. Sem sangue você morre. Ele está ligado, ele é uma área muito, são alguns órgãos do nosso corpo, por exemplo, a próstata e a glândula pineal. A próstata é embaixo do homem e a glândula pineal em cima. São órgãos que recebem muito sangue. Recebem muito sangue. Você sabia disso? Se você não sabia, pode pesquisar e tá lá. Ó, tá aqui, ó.
aqui vai mostrando, né, o desenho do seu cérebro, porque tudo está ligado ao cérebro, gente. Religião, matéria não funciona no mundo espiritual. Tudo está ligado aqui dentro, tudo começa aqui dentro, a loucura começa aqui dentro, as besteiras começam aqui dentro, o pecado nasce aqui dentro, a fé nasce aqui dentro, e tudo está conectado com a glândula pineal. Aqui tem o hipotálamo, né? A olha, isso aqui é para acabar com para acabar com o apresentador. A pituitary, né? O optim cisma, e aqui tem a cabeça, né? O cérebro da pessoa e a glândula pineal. A glândula pineal que eu vou falar aqui para você, ó. Mecanismo de crença. Pineal, através das eras, vamos botar aqui, através das eras, vamos ler aqui em cima ali, ó. Através das eras, a pineal tem sido conhecida como interface entre as dimensões superiores e o reino físico. Então ela divide o mundo espiritual com o mundo material. Pode-se dizer, então, que ela é o portal entre a personalidade e o ego, seu eu. O cérebro e a mente divina, ela tem sido chamada por metafísico como Descartes e Edgar Cayce, de sede da alma. Deve ser um cientista que ele aponta que a glândula pineal é a sede da alma. Num sentido muito real, a glândula pineal é um bioportal. Então você está ouvindo falar de portais? Você não tem ouvido falar de portais? A glândula pineal faz essa conexão. Eu vou explicar para vocês em palavras fáceis. Quando você está dormindo, eu vou falar biologia. Quando é que as suas energias são reparadas? Quando você dorme. Você deitou, né, à noite. Por que à noite? Porque o Pai fez a gente biologicamente. Por exemplo, quando dá 18 horas, né, que o sol se põe, né, automaticamente os bichos vão descansar, vão dormir. E nós também deveríamos, todos os dias, assim que o sol se for embora, a gente deveria deitar para dormir e levantar assim quando o sol levanta. E o sol, é a fonte de energia de todos nós. O sol é a fonte de energia. O sol alimenta toda essa cadeia do teu corpo. Bom, então quando você vai dormir, teoricamente você morreu. Teoricamente você está na mão da sua glândula pineal. Você pode ou não retornar a esse mundo matéria. Ela faz a conexão entre mundo material e mundo espiritual. E no mundo dos sonhos, existem 3 fases no sonho. Existe uma fase que é o sonho bem raso. É aquela parte, eu estou explicando para vocês em palavras fáceis, para você entender. Já aconteceu de quando você está indo dormir, que você está com o olho fechado, você não está querendo acordar, mas você está ouvindo tudo que as pessoas estão falando perto de você, está vendo a televisão, está ouvindo o rádio, está ouvindo tudo, mas você não está acordado? Então, essa é a fase rasa do sonho. A fase intermediária, e é nessa fase intermediária que os espíritos atacam, antes de você entrar no sono profundo. Nessa fase, esses espíritos eles podem causar o pesadelo, eles podem causar uma interrupção, um bloqueio, para que você não adentre ao mundo espiritual do sonho, porque só lá no sonho, no sono profundo, é que as pessoas conseguem falar com o Pai. Qualquer ser humano consegue se comunicar com o Pai, qualquer um. Não precisa você ser pastor, não precisa você ser bispo, não precisa você ser papa, não precisa você ser mestre guru, qualquer um, você que precisa se comunicar com o Pai só através do sono profundo. Então você tem que doutrinar a sua cabeça para que você possa, através do teu sonho, falar com o Pai. E ele só vai falar com você através do seu sonho. Forte isso, né? Forte. Denilson, que interessante, eu não sabia. Olha aí, ó. A pineal, deixa eu voltar aqui, a pineal, ela é um portal, gente, é um portal das almas. A glândula pineal é um portal das almas. É um bioportal. O que é bio?
Ele é bio porque ele é matéria e ele é espírito, é uma energia. Então ele faz a gente se comunicar. Por isso que Jó falou que o pai só fala através de sonho. Todos eles só falam através de sonho, gente, na Bíblia, todos eles. Eu não sei por que os pastores não falam isso, as pessoas ficam orando para as pessoas só através de sonhos. Vamos lá, vamos falar mais um pouquinho aqui. Eu tenho esse estudo, a pineal, que promove o avanço do conhecimento para a manifestação da realidade. Ela trabalha com a pituitária para abrir ponte, o portal entre o físico e o não físico. Entre o cérebro e a mente, qualquer conhecimento no qual você permite acreditar só pode tornar-se realidade se primeiro a pineal abrir o portal para o divino. Ela faz isso interpretando a frequência do pensamento numa corrente elétrica, bioquímica, por todo o seu corpo e abrindo a sua mente. Olha que conexão linda, né? Por isso que as pessoas não entendem como é que pode, né? Os segredos da mente, né? E as loucuras também que a mente pode causar. Beleza? Eu não vou dar detalhes, eu posso fazer uma live para a gente poder falar sobre a glândula pineal, tá? Como limpar a glândula pineal, Denilson? Pô, como é que eu posso limpar? É legal, Denilson, vou já adiantando aqui o meio de campo. Denilson, é legal a gente abrir o terceiro olho, como muitas pessoas falam aí na internet? Não, não é legal, pessoal. Infelizmente, eu tenho que dizer para você que não é legal você abrir o terceiro olho. Inclusive, tem pessoas que tomam esse chá ayahuasca, né? Os índios geralmente experimentam tomar esse chá de ayahuasca, e o ayahuasca vai te levar para um mundo espiritual onde você não está preparado. O mundo espiritual, ele é muito perigoso. Ele é muito perigoso no sentido de você não conhecer o terreno que você está pisando. Se você não tem uma proteção como o nosso nome chamado Yahushua, e conhece o mundo espiritual, é bom você não abrir esse terceiro olho, que eles falam que é o olho que tudo vê. Essa glândula pineal, ela se descalcifica. Podemos descalcificar? Sim. Existem dois métodos simples, muito simples, para você descalcificar a glândula pineal. O primeiro método é você olhar em direção do sol, né, durante a manhã. Não precisa olhar muito tempo. Também não vai ficar cego, tá, pessoal? Isso é história, isso é conto da carochinha. Quando você olha para o sol, para os raios solares, agora, por exemplo, pela manhã, você olha em direção ao sol, e isso é bom você tomar sol, principalmente esses primeiros da manhã, porque ele transmite a energia que o teu corpo precisa. Nós somos bioenergia, você vai recarregar. E quando você olha para o sol, você tira os elementos, né, como alumínio, como mercúrio, que estão na comida e na água, através do flúor, que calcifica a sua glândula pineal. Automaticamente, quando você tira o cálcio, a glândula fica dura, igual pedra. Você faz com que ela receba mais sangue, e aí o mundo espiritual, você passa a enxergar um mundo espiritual. Por isso que existem médiums, por isso que existem pessoas que conseguem ver espíritos, ver vultos, porque a glândula pineal dela está descalcificada. Aqui prometo hoje à noite falar mais um pouquinho sobre a glândula pineal e como ela influencia a nossa vida, para falar com o Criador do céu, da terra e do mar, que está nos olhando. Quando você fala que está nos olhando, ele está aqui dentro, está te vendo, todos os dias ele te enxerga. E tudo que você pensa, tudo que você age, ele consegue entender e saber. E se você acha que ele está alheio ao seu sofrimento, ele não está alheio ao seu sofrimento. Ele observa tudo. E os egípcios sabiam disso, quando falavam do olho de Horus, essas histórias que nós vemos aí na mitologia e no nosso estudo. Gostou dessas palavras? Meu nome é Denilson, o canal é o canal dos livros apócrifos. Você está convidado a se inscrever aqui no nosso canal. Se inscreva, nos ajude. Quando você se inscreve, quando você dá um like, quando você comenta, você está fazendo com que os algoritmos entendam que esse vídeo é bom e ele vai informar para muitas outras pessoas. Hoje, a partir das 18 horas e 30 minutos, ou 19 horas, temos uma live, um encontro marcado com você, e você é o meu convidado.
Espero você lá, tá bom? DRM Rodrigues, o canal dos livros apócrifos. Seja membro. Se você puder participar e ser membro, se você tem condição de ser membro e ajudar o canal, participe e se inscreva. Existem duas inscrições: a gratuita, aquela que você não paga nada, e existe aquela que você pode se tornar membro participando com a quantia de R$ 2,99. Esse é o sistema que pede para que nós façamos isso. Então, se você ainda não participou, ainda não é membro e quer ajudar esse canal, participe. Então, estou te aguardando, tá, pessoal? Um forte abraço e um ótimo dia para todos vocês. Tchau!